Seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer uma série de vídeos curtos sobre liderança cristã a pedido para tentar atender uma necessidade. Vamos iniciar sobre este tema, que é liderança cristã, conforme destaque, salientando que o assunto é de máxima importância. Se a gente pensar bem, Deus é o líder deste universo e ele estabeleceu princípios que regem os melhores processos de liderança eficaz. E vamos analisar uma definição de John Haggai, que fala que liderança cristã é o esforço consciente de exercer uma influência. Destaco, primeiramente, o esforço consciente, tem que ser algo intencional. Depois, a outra palavra que eu destaco é a influência, isto mesmo, quer queira, quer não, o líder, ele influencia os outros para o bem ou para o mal. Dito de outra maneira, tanto positivamente quanto negativamente. E eis a necessidade do líder cristão influenciar de uma forma positiva e não o contrário. Mas é uma influência especial dentro de um grupo. Pode ser um grupo de escola bíblica dominical, com 15 alunos, um grupo de crianças numa classe do departamento chamado infantil, com 5 crianças apenas. Pode ser uma congregação com centenas de membros. Sempre deve haver esse esforço intencional para exercer essa influência dentro deste grupo. Para quê? Tem uma finalidade, é no sentido de levar, atingir as metas. Isso mesmo. E a terceira palavra destacada nessa frase é atingir metas. As metas, elas precisam ser estabelecidas, não muito altas, para que as pessoas não venham alcançá-las e por isso ficarem frustradas. Mas ainda assim, estabelecer metas se faz necessário. Atingir metas de benefício permanente que supram as necessidades reais do grupo. Às vezes, o líder gasta muito tempo, se esforça bastante, se gasta e se desgasta em atividades que não são necessidades reais daquele grupo específico. E a gente não pode perder tempo. É por demais precioso o tempo. Dentro do sistema capitalista, tempo é dinheiro. Você tem que aproveitar o tempo e ganhar dinheiro. Mas dentro desse viés cristão, o tempo precisa ser bem organizado, precisa ser bem trabalhado, de modo que você invista o melhor para atender ou alcançar as necessidades do grupo. Depois desta definição de John Haggai, eu vou fazer um exercício com você que está me assistindo. E nesse exercício sobre liderança cristã, a gente vai ver algumas coisas que são essenciais, isto mesmo, na liderança. Eu vou colocar aqui a primeira palavra, alegria. A gente precisa fazer a obra de Deus com prazer, com alegria, com gozo. Imagine só aquela cena de um líder carrancudo, um líder que sequer faz um esboço de um sorriso, um líder que não sente alegria naquilo que faz. Por isso, é essencial a alegria. Além dela, eu vou colocar que o carisma também é importante. Existem pessoas que são carismáticas por si só. Agora, se você não for aquela pessoa carismática, não significa que você precisa ser uma pessoa rabugenta, carrancuda, mal-humorada, etc. Tal. Você pode, muito bem, realizando o serviço com alegria, automaticamente
ter um carisma, de modo que venha atrair as pessoas e prepare o ambiente para aquilo que há de ser realizado. Algo que eu julgo também importante é flexibilidade. A flexibilidade para o líder é sumamente importante. A nossa agenda não pode ser fixa ou estática, tipo imovível. Nada disto. Precisamos ter uma mente e uma agenda flexível. Jesus era flexível. Ele havia determinado que os seus discípulos fossem, realizassem uma tarefa, eles voltaram, queriam prestar relatório, eles precisavam de descanso. Jesus também fazia várias coisas, ele ensinava, pregava, ele curava, ele estava cansado, e ele então decide, junto com os discípulos, ir para um outro lado da margem. E o que acontece? De repente, as pessoas vão toda para perto de Jesus, aquela multidão diante dele, e ele viu, diz o texto, e teve compaixão. Ele viu que a multidão estava faminta. E por conta disto, daquela necessidade, ele teve compaixão e ele ficou ali. Os discípulos tentaram demover Jesus daquela ideia, tipo, não, Senhor, nós estamos cansados, nós temos que prestar relatório, temos que ter o nosso próprio momento, mas Jesus foi muito flexível, nós precisamos ser. Eu lembro de William Carey, que foi o pai de missões modernas. Ele estava no país onde tinha uma prática chamada sati, que era queimar as viúvas vivas quando seus esposos morriam. E, de certa ocasião, ele estava indo para o culto. Ele era um pregador na igreja estabelecida ali na Índia. E ele estava em direção à igreja quando, de repente, alguém disse para ele: Olha, fulano de tal vai ser queimada viva. O que que ele fez? Ele mudou de direção para tentar, juntamente com outras pessoas, protestar, como foi feito em inúmeros protestos que futuramente, até mesmo com um indiano que se tornou famoso por conta desta luta contra essa abolição dessa prática tão cruel que era o costume naquela ocasião, ele disse assim: o culto pode esperar. Aí você fica pensando, como assim que o culto pode esperar? Nós sabemos pela historieta que ele era o pregador, que havia pessoas lá na igreja para ouvirem a mensagem. Mas ele disse: o culto pode esperar. Porque o evangelho, meus irmãos, é a favor da vida. Se você estiver se dirigindo para a igreja, você tem um compromisso, de repente alguém é atropelada, o motorista foge, como acontece em algumas situações, e não tem ninguém naquele entorno para acionar o corpo de bombeiros ou o SAMU, e está ali junto daquela pessoa. O que você vai fazer? Você vai abandoná-la? Deixá-la sozinha naquele momento de maior necessidade, de acidente? Ou você vai se dirigir tranquilamente para o culto? Acredite, se você não for no culto e não chegar, portanto, a tempo, por conta desta emergência, ou melhor, urgência, alguém, na hora da pregação, vai falar, vai tomar o seu lugar, no bom sentido, e vai falar algo de Deus. Depois, quando informar o motivo da ausência, fazer a justificativa, todos vão compreender. Por causa de quê? O evangelho é a favor da vida. Mas além da alegria, carisma, flexibilidade, precisa haver gentileza. Isso mesmo. Gentileza precisa haver. Alguém disse que gentileza gera gentileza. Já falamos de alegria, carisma, flexibilidade, gentileza. Havia um profeta, entre aspas, aqui do Rio de Janeiro,
que influenciou positivamente muitas pessoas, apesar da população considerá-lo um louco. O profeta Gentileza era um profeta nos moldes do Antigo e do Novo Testamento, é verdade, mas alguém que marcou a cidade, marcou o estado do Rio de Janeiro e literalmente entrou para a história. E ele dizia: gentileza gera gentileza. Seja gentil, seja uma pessoa cordata, seja uma pessoa que venha fazer com que haja mais atitude dessa natureza, uma natureza gentil. Mas o líder precisa de firmeza, isso mesmo, firmeza. O líder não pode ficar titubeando, sem alvo, sem saber para onde vai. É necessário que ele tenha uma firmeza, mas essa firmeza está atrelada com a flexibilidade, não ser uma pessoa irredutível, dificílimo de se lidar, nada disto, mas ter firmeza. E isso se faz imperioso em qualquer liderança. Além da firmeza, podemos dizer que espiritualidade. O líder precisa ter isso também, espiritualidade. Todos nós temos espiritualidade. Alguns têm uma forma mais intensa, outras menos intensas, mas todos nós temos, sim, espiritualidade. A espiritualidade bíblica, cristã, decorre de uma vida de submissão ao próprio Espírito Santo que habita nela, a deriva daquele desejo de obedecer a palavra de Deus em tudo que ele diz ou preceitua. Temos, portanto, visão como algo essencial. Também, visão. Quando falo visão, a gente precisa ter dentro disto olhos espirituais. A pessoa se depara com uma situação e só enxerga aquilo dentro de uma perspectiva material. Mas você pode aproveitar aquela necessidade e vislumbrar com os olhos da fé. Se a gente pensar bem, toda pessoa sem Cristo está sem salvação. Elas estão condenadas ao inferno. Como já se dizia no passado, caminhando a passos largos para a perdição. Mas se você for uma pessoa de visão e olhar com os olhos espirituais, através da proclamação do Evangelho e de um testemunho eficaz, coerente, autêntico, você pode até vislumbrar aquele indivíduo que é dificílimo, de repente malquisto na sociedade, vislumbrá-lo como um crente em Jesus, mas através desses elementos, a pregação e o testemunho cristão. É ter visão, não é simplesmente enxergar um traste, uma pessoa dificílima, uma pessoa ruim, má, ou simplesmente pecadora como nós, mas é ver essa, essa possibilidade de se tornar, inclusive, um servo do Senhor, sendo útil à obra de Deus. Mas a gente precisa ter visão também, quando não, eu colocaria aqui audição, não está no script, mas quando falo audição, eu me reporto aquele texto de Apocalipse que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, tem que ouvir. Quer ouvir Deus falar? Abra a Bíblia e leia, tanto silenciosamente ou em voz alta, tanto quanto em voz alta. Mas leia.
Você vai ouvir Deus falar, porque Ele nos fala hoje através da sua palavra. O líder pode ser detalhista. Esse detalhista não é perfeccionista, embora a gente aprecie um trabalho de pessoas que têm brio, têm um capricho enorme. Mas aqui o líder precisa ser detalhista, ele tem que detalhar as coisas. Ele não pode fazer as coisas empurrando com a barriga de qualquer maneira. Ele precisa ser detalhista, precisa falar, falar sempre, mas sempre mesmo, sempre a verdade. Eu diria, colocaria aqui em amor. Falar sempre a verdade, mas em amor. O líder não pode mentir, o líder não pode omitir as coisas. O líder não pode simplesmente tapar o sol com a peneira, tampouco fazer vista grossa. O líder precisa falar sempre a verdade, mas faça isso em amor. Algo que eu vejo que é essencial na liderança cristã é a organização. Imagine só quando você chega numa casa, ou melhor dizendo, na sua própria casa, quando está toda organizadinha. É uma casa simples. Você, de repente, não tem muitos recursos, você é uma pessoa pobre, mas é tudo organizadinho no seu devido lugar. Você recebe uma visita e aquilo ali chama atenção. Um brinco, tudo certinho, organizado, colocado em ordem. A organização na liderança é indispensável. Vou ainda prosseguir. A criatividade. A criatividade é importante. Você tem que ser criativo, tem que criar algo, fazer alguma coisa. Não é simplesmente inventar por inventar. Vamos seguir as pessoas naquilo que está dando certo. Se você acha que aquilo ali está dando certo e pode ser aplicado na sua igreja, dentro da sua realidade ou no seu grupo, que é de escola bíblica dominical, no departamento infantil, trabalho com as crianças, adolescentes, ainda assim tem que passar pelo um crivo. E qual crivo é este? Das escrituras. Se é realmente compatível e permissível à luz da palavra de Deus. Porque senão alguém que tem uma mente muito fértil pode inventar algumas coisas e ser por demais criativo, e todo excesso é realmente perigoso. Mas eu colocaria aqui clareza, clareza de alvos. É preciso estabelecer alvos e ter clareza, porque se você não estabelece um alvo e não tem tudo claro, já detalhado, não apenas na sua mente, mas no papel, de uma forma organizada, quando não digitalizado. Você precisa disto para que possa alcançar esse seu objetivo, o objetivo final. Porque você precisa ter uma visão clara do que deve ser feito. E com este alvo em mente, aí sim você deve ter a habilidade de influenciar outras pessoas. Você precisa ter, ó, caráter irrepreensível. Isso mesmo. Caráter irrepreensível. Outro fato essencial. A igreja, os grupos não esperam da gente perfeição, porque perfeito nós não somos, muito menos seremos. Mas ela não aceita carnalidade.
Carnalidade, não. Mas ainda assim você precisa ter um caráter irrepreensível. As pessoas de fora não têm do que ter alguma coisa para falar de você. Pode falar que não gosta de crente. Não gosta de você porque você é crente. Você não xinga, você não anda na roda dos escarnecedores, você não faz piadinhas dúbias com segundas intenções, você não participa na forma de um conluio para defraudar alguém, você não sonega imposto, você não faz isso, aquilo, outro, e etc e tal. Mas é necessário ter um caráter irrepreensíveis, bons contatos. Quando fala bons contatos, não é ter contatos influentes de pessoas importantes, não. São bons contatos em relação aos seus relacionamentos. Você precisa ser uma pessoa bem relacionada com as pessoas. Uma outra coisa que você pode ter, além destas que eu coloquei, eu diria consideração pelos outros. Pense nisso. Se você tiver um pingo de consideração pelos outros, você vai se organizar como líder, vai fazer as coisas corretas, vai agir com discrição, com transparência, de uma forma organizada. Você vai manter esses bons relacionamentos, você vai ter uma boa administração do tempo, você vai, enfim, evitar certos comportamentos incompatíveis com a liderança, que é o autoritarismo. Você pode exercer a sua autoridade, mas não de uma forma autoritária, não como um ditador ou uma ditadora. Você, de repente, não tem uma origem familiar boa, sua família era desprovida de, de caráter, de moral, havia muita bebedeira, muito isso, aquilo outro, mas você é um crente em Jesus. Você foi salvo, você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo e você é uma nova criatura. Você anda em novidade de vida e, portanto, é diferente porque você é santo. E como santo em Jesus, você passa a ter autoridade na sua própria vida, no aspecto moral e espiritual para as outras. Ah, mas minha família é assim assado, mas você não é. Da mesma forma, a pessoa pode fazer parte de uma família muito boa, um alto conceito dentro da sociedade quando não na igreja. Mas se o líder for um ditador, for um autoritário, não tiver um caráter irrepreensível, ele não serve para estar à frente daquele grupo. Se ele não tiver consideração pelos outros, ele não vai ter condições de estar à frente. Pense nisto. Hoje em dia, quando a gente fala sobre liderança cristã, e eu quero fazer aqui até um parênteses, a gente é muito movido pela vestimenta da moda. O modismo, vou dizer assim, adentra de uma forma sorrateira os nossos arraiais. E as pessoas se preocupam muito com a aparência, tanto o homem quanto a mulher. O homem, ele tem demonstrado nos últimos anos que ele é tão vaidoso quanto as mulheres. E vaidade nesse sentido de cuidar de si não é nada errado, não. É muito bom. É bom ter uma boa aparência, estar bem vestido. Não é nada ruim, pernicioso. Quem disse isso? Mas quando a pessoa se está na liderança, se preocupa apenas com a vestimenta da moda, ou seja, andar com o que nem todo mundo está andando aí agora, mas não se preocupar com o conteúdo, se torna somente uma casca. E existem pessoas nessa área da liderança, não apenas cristã, mas também secular, que
a aparência dela, que inclui a vestimenta e todo aquele apetrecho que ele tem, é só casca, mas é vazio de Deus, é desprovido da palavra do Senhor. Não tem ética, não tem verdade naquilo que é apresentável. Digo, apresentado. O estereótipo, essa parte exterior, é muito fácil de apresentar e dar aquela impressão, ainda que seja falsa, de que está tudo bem, está tudo no controle, está tudo certo, é assim que deve ser feito, etc e tal, mas quando, na verdade, no interior há uma desordem espiritual. No interior não há as coisas no seu devido lugar. Suponhamos que uma pessoa quer na área secular, no tocante da liderança ou na eclesiástica, ela fale sobre liderança, mas o foco dela não é visando o bem comum, o grupo, as pessoas, mas é a si mesmo. Ele só olha para o seu umbigo. Ele faz com outras intenções, que não são as de ver o grupo crescer, realizar, fazer e etc. e tal. É por isso que, às vezes, a gente fala, nem tudo que reluz é ouro. A aparência engana. A gente pensa, olha, fulano de tal prega maravilhosamente bem, ensina de uma maneira magistral, mas ele é uma pessoa vaidosa, não tem um pingo de humildade. Ele quer aplausos. Ele lida como se fosse a congregação, como se fosse um mero auditório. E ele vai arrancar risos das suas piadas, das suas historietas, e as pessoas vão ficar tão envolvidas, vão se sentir tão bem. Parece até que ele é um stand-up, porque as pessoas já riram tanto, acharam tanta graça do que foi dito, que esquece que a glória tem que ser dada sempre a Deus. E quando não, a pessoa tem que entender que é necessário descer do pedestal para servir as pessoas literalmente conforme a proposta cristã e deixar o centro para Deus, porque o líder não é o centro das atenções, mas a mensagem de Deus, a Bíblia como palavra do Deus eterno, é aquilo que é realmente importante. E a gente precisa fazer essas considerações, de modo que a gente vai, então, apenas tentar aqui fazer por tópicos. Vejamos, na vida pessoal, é um resumão. Na vida pessoal, o que que a gente precisa ter? Caráter e irrepreensível, ok? Tem que ter caráter irrepreensível. Além disto, autoridade. Mas o que que a gente falou aqui? Espiritualidade, ok? Uma boa administração também. Não sei se eu falei sobre boa administração, mas entra também, ó. Na vida pessoal, estas coisas são essenciais. Caráter irrepreensível, autoridade, espiritualidade, boa administração. Essas quatro coisas. Nas relações humanas, vamos colocar aqui agora relações humanas. Relações. O que a gente precisa ter? Pelo menos três coisas. Pelo menos. Do que eu falei aqui, você não vai ter tudo que eu falei. Ah, eu não tenho carisma, mas você vai ter isso. Eu não tenho aquilo outro, mas eu tenho outra coisa. E a gente vai trabalhar em grupo. Às vezes você não tem algo,
uma característica importante, mas o outro tem. E você vai trabalhar junto com esse grupo. Você precisa ter bons relacionamentos, ok? Uma segunda coisa, você precisa ter, eu vou colocar carisma. A gente já nasceu chorando. Você tem que aprender a rir, a sorrir. Algo que é muito interessante é a força e a influência que o sorriso tem diante de uma comunidade, de uma plateia, quando não de uma comunicação cristã. Você tem que sorrir, porque a vida é bela, as pessoas são importantes, têm o seu valor e vale a pena viver. Então tenha sempre um sorriso no rosto. Ah, não sou de ficar sorrindo, é, com os dentes aparecendo. Para com isso. Esboce um sorriso, ao menos isso. Faça um esboço do sorriso na sua face. Mas além disto, algo que é importante, que eu já falei, que é a flexibilidade. Essas três, ó. Bom relacionamento, carisma e flexibilidade. Para você cumprir a tarefa, ó, você precisa pelo menos de três coisas. A primeira, organização, ok? A segunda, visão. Quando eu falo visão, é dentro de uma perspectiva mais organizacional, dentro desse conceito de liderança. Não tem nada com aquela expressão e que, aliás, eu não entendo, tá, gente? A ignorância da minha parte. Pastor, pega a visão. Aí eu fico assim, pega onde? Que visão é essa, gente? Eu não estou vendo nada. Só estou ouvindo algo que não soa sentido, com nexo. Pega a visão. Eu não sei o que é pegar a visão, mas eu sei que o que é organização, o que é visão e criatividade. Criatividade. Ah, eu não sou criativo. Crie um ambiente realmente fraterno, ao menos. Não sabe inventar as coisas. Utilize, sei lá, projeção, utilize o quadro, antes era chamado quadro negro, o quadro branco hoje em dia de vidro, utilize o quadro, utilize cartazes, utilize materiais, outros recursos que tiverem à sua disposição, utilize a sua voz de maneira criativa, enfim, mas pelo menos crie um ambiente fraterno, um ambiente favorável para o aprendizagem, para a aprendizagem, para a assimilação daquilo que está sendo passado. E isto, para mim, é por demais importante. São essas três coisas que eu mencionei aqui como tarefa final, que são três categorias, né? A vida pessoal, relações humanas e para cumprir a vontade. E a gente precisa, naturalmente, ampliar isto. Mas, por enquanto, como é o primeiro vídeo sobre liderança cristã, a gente vai passar mais informações e espero que seja útil para você. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre liderança cristã.